Thank you very much for this invitation to Pelo convite present de some estarmos aqui experience about e compartilhar um pouco da minha experiência sobre concessões. I'm working in Eu tenho trabalhado já com concessões já há mais de 40 anos. Eu visitei já mais de 40 países diferentes e eu tenho essa oportunidade de trabalhar pelos estados, French administration. pela administração francesa. Eu trabalhei também por grandes empresas de concessão In the world, privadas. Eu trabalhei já no Banco Mundial e também eu já tive algumas missões com a FMI, que me dá esse espectro total e completo is a concession. do que realmente seria uma concessão, Different point of view. dos diferentes pontos de vista que temos dos diferentes atores envolvidos. Então, Excellent things muitas coisas excelentes já foram ditas aqui, então não repetirei essas novamente. Eu concordo com alguns dos pontos, praticamente com tudo que já foi dito. Então, I will just add eu gostaria apenas de adicionar alguns comentários. As concessões é uma oportunidade que temos para desenvolver a infraestrutura, mas também é como se fosse a Fórmula 1. O processo has to be driven. deve ser feito com cuidado extremo, extremamente. Quote 10 important points. E eu destaco alguns pontos muito importantes. O primeiro é que nós não temos nada com It means that almoço somebody grátis. has to pay. Quando tem um almoço grátis, alguém está pagando. Ou seria o contribuinte, ou seriam usuários finais. Então, esta decisão que vem First beginning bem no início do projeto is the responsibility seria uma responsabilidade of government. do próprio governo. There are different Nós temos diferentes possibilidades também, pelo menos 13, 14 diferentes maneiras para celebrarmos um contrato. Nós já vimos isso em mais detalhes, que podemos modelar esses contratos para alcançarmos certas vantagens e considerar o ponto negativo de cada sistema. Isso deve ser uma decisão política check carefully. que deve ser verificada cuidadosamente. O benefício socioeconômico de um projeto vai depender muito dessa... So there is a kind of loop. Nós temos um tipo de ciclo e você deve testar essas diferentes possibilidades. A outra ponto importante nas concessões seria que o cliente final não faz parte do contrato. Os usuários finais, os motoristas, não assinarão o contrato. Então, nós temos a concessionária e a administração e estamos tentando otimizar um serviço para uma terceira parte que não tem nenhuma maneira de expressar a sua vontade ou interesse. Então, os nossos parceiros devem ser extremamente cuidadosos quanto a isso e devem tentar realizar os melhores estudos dos benefícios socioeconômicos para ver se esse nível do pedágio está sendo consistente com os rendimentos das residências ou dos lares. E nós temos alguns casos onde o cálculo feito pelos engenheiros e os bancários, eles levaram em consideração o projeto, tentando estabelecer um pedágio para o custo dessas obras, mas isso funciona do jeito contrário. Primeiro, você deve avaliar a boa vontade dos clientes pagarem e essa capacidade de pagamento, e a partir daí, sim, você avaliaria os rendimentos, e depois disso, você vai poder comparar os custos, e se tivermos uma falta de dinheiro, aí você vai solicitar esse dinheiro para o governo. É dessa forma que funciona naturalmente, que deveria ser considerado. Então, a análise de custo-benefício deve também refletir isso. É algo crucial que seja feito por especialistas independentes. Essa análise de custo-benefício não pode ser feita pela administração que promove o projeto. Não pode ser feita por um concessionário que deseja alcançar ou ganhar o projeto. Isso deve ser feito por uma instituição ou especialistas independentes. Então, um terceiro ponto é que o contrato é um contrato de longo prazo, certo? E isso quer dizer o quê? Bom, nós temos uma necessidade de previsibilidade e de confiabilidade e uma necessidade de estabilidade também.
Você sabe que no Código Civil, que vocês também têm, existe uma sentença que nós usamos muito em francês, que é: um contrato deve ser implementado com a boa fé. E é simples assim, mas isso pesa muito, tem uma grande força em consequências legais. Esse longo prazo do contrato nos dá uma certa rigidez e, como praticamente ninguém sabe o futuro, essa flexibilidade deve ser adicionada por algumas cláusulas para que possamos ter uma cláusula de revisão a cada 2 anos, 3 anos, 4 anos, de acordo com certas circunstâncias e certos critérios que poderiam estar escritos no contrato. E então, você tem a concessão como se fosse um casamento. E você deve ter essa confiança entre os dois lados. Se não existir essa confiança, você não terá uma concessão que funcione apropriadamente. O outro ponto é que o serviço a ser prestado deve estar bem definido. Eu disse serviço, não infraestrutura. A concessão está vendendo um serviço. E não seria uma construção de uma infraestrutura. Nós temos uma filosofia diferente aí. E o serviço, se ele não estiver bem definido, então certamente vocês terão dificuldades entre o concessionário e isso torna os projetos de TI muito difíceis de serem incluídos nos PPPs. As PPPs, a melhor parte do projeto é que ela é bem simples. E você tem, então, a preparação do projeto, e já foi dito isso, e eu vou repetir, a preparação do projeto é de importância crucial. É bom você gastar mais tempo no início do projeto. O Estado deve dedicar um tempo para preparar um bom projeto, deixando talvez uma certa flexibilidade para a concessionária poder otimizar, mas otimizar as tecnicalidades do projeto e não o papel ou a função deste projeto. Então, a preparação do projeto vai economizar muito tempo e muito dinheiro e vai reduzir os riscos no futuro. E quando os riscos são reduzidos, então o custo financeiro também é reduzido. Você também tem que verificar o impacto quando fazer essa análise de custo-benefício, o impacto no orçamento público e a capacidade de pagamento do governo para pagar por projetos, caso não seja completamente pago pelo usuário final. E, para isso, você deve analisar o custo, que é algo óbvio, todos já sabem disso, mas você também deve analisar os benefícios em termos de dinheiro que entra para o orçamento do governo. É fácil nós entendermos isso. Se o projeto for um bom projeto, ele aumentará o PIB daquela região ou do país. E se o PIB subir, então nós teremos mais impostos que entrarão no orçamento público e, às vezes, o benefício e a NPV do benefício completamente vai ser um offset do custo do projeto. E neste ponto, ele foi verificado já do ponto de vista macroeconômico. O FMI tem trabalhado nisso e nós também devemos estudar o ponto de vista microeconômico, projeto por projeto. Então, não esqueçam de considerar isso. Isso vai trazer muito mais flexibilidade para poder se avaliar o impacto fiscal deste projeto. Para melhor prepararmos o projeto e a análise de risco, você talvez pode confiar em 2 softwares. Um foi desenvolvido pelo Banco Multilateral de Desenvolvimento, onde eles criaram uma fundação chamada CIF para desenvolver um software para ajudar os gestores de projeto. Este software se chama Source e ele é gratuito. Ainda está em melhoria, fase de melhorias, mas ele já pode ser utilizado. Nós temos 45 países utilizando o Source já. E você tem um segundo conjunto de documentos que está sendo trabalhado pelo DIH
e principalmente é uma matriz de risco, sugerindo um compartilhamento de risco entre o parceiro privado e público, baseado na ideia de que este risco deve ser absorvido pela parte que melhor tem a capacidade de geri-lo. Se o governo forçar esses riscos para as concessionárias, então a concessionária vai aumentar o seu preço. No final do dia, o governo pagará pelo risco totalmente incluído no preço daquela concessionária ou do contrato, e ao invés de pensarmos que ele está compartilhando o risco e reduzindo aquele preço com a concessionária. Outro ponto, nós tivemos um debate ou uma discussão sobre a previsão de tráfego. Eu concordo que o governo não pode dar previsão de tráfego para as concessionárias. A concessionária deve fazer a sua própria provisão de tráfego, mas não deve ser dada a eles. Mas a concessionária não tem essa função, essa obrigatoriedade de assumir totalmente o risco sobre o tráfego, porque a concessionária está aí para construir, e para operar, e para fazer a manutenção. O risco linkado aos agentes externos não seria um papel deles. Então, nós temos, em muitos contratos, cláusulas onde, de acordo com o contrato, a concessionária absorve o risco, mas temos certos limites aí. Você tem um tipo de máximo, mínimo, e acima desse máximo, você teria o compartilhamento de rendimentos do governo, e acima daquele, ou abaixo daquele nível mínimo, você teria, então, subsídios adicionais vindo do governo também. Um acompanhamento, o segmento daquele período de construção é muito importante. O governo deve verificar o que o concessionário ou contratado está fazendo, e também durante aquele período de operações. É muito importante medirmos ou acompanharmos o impacto daquele projeto na perspectiva global ou no desenvolvimento global do país e nos aspectos ambientais e sociais também. Cláusulas de término de contrato. Essas cláusulas não podem estar abertas para discussão, elas devem ser criadas logo no início, e essa arbitragem é algo crucial também. Se você quiser atrair investimentos externos, estrangeiros, e o Dispute Board certamente será a melhor forma, como já foi dito umas 2 ou 3 vezes, e eu confirmo isso, para evitarmos chegarmos à arbitragem, porque demoraria muito tempo. E se você tiver esse organismo onde a concessionária, a contratada e a outra parte se encontra talvez a cada 2 semanas para ver o que está acontecendo, isso evitaria 90% das dificuldades. Estes são os principais pontos que eu gostaria de destacar para vocês, para que vocês evitem alguns erros que nós já cometemos lá em casa. Muito obrigado pela atenção de vocês.